Já tô com a orelha assim, ó. Todos, havendo quórum regimental sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da sessão ordinária da Câmara Municipal de Carazinho do dia 31 de agosto de 2020. Coloco em discussão a ata número 30 de 2020, referente à reunião ordinária de 24 de agosto de 2020. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação a ata. Vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Convido o senhor secretário para fazer a leitura da expediente da presente reunião. Expediente sessão ordinária do dia 31 de agosto de 2020. Ofício número 130/2020, Gabinete Prefeito Carazinho solicita prorrogação de prazos OP 129/2020. Ofício número 101/2020, Gabinete Prefeito Carazinho encaminha o projeto de lei número 31/2020 para apreciação sobre regime de urgência. Ofício número 132/2020, Gabinete Prefeito Carazinho encaminha o projeto de lei 32/2020 para apreciação sobre regime de urgência. Ofício número 133/2020, Gabinete Prefeito Carazinho solicita prorrogação de prazo OP 134/2020. Ofício número 134/2020, Gabinete Prefeito Carazinho solicita prorrogação prazo OP 135/2020. Projeto de lei, vereador Luiz Fernando Costa, emenda, substitui o Banco de Materiais de Construção no município de Carazinho e outras providências. Emenda, o projeto de lei, vereador Luiz Fernando Costa, emenda, acrescenta o parágrafo 3º no artigo 3º do projeto de lei número 032/2020. Projeto de lei, vereadores Anselmo Brisque, Oliveira, G. Pedroso, Janete Roso, Lucas Gabriel Lopes, dispõe sobre fixação do subsídio de prefeito, vice-prefeito e de secretários municipais para a legislação de 2021 a 2024. Projeto de lei de vereador Erlei, Anselmo Brisque, G. Pedroso, Janete e Lucas. Dispõe sobre fixação do subsídio de vereadores da Câmara Municipal de Carazinho para o período 2021 a 2024. Projeto de lei, vereador Ivomar Andrade, institui o Plano Emergencial de Apoio ao Pequeno Empreendedor impactado durante o enfrentamento à pandemia, dando continuidade pós-pandemia. Solicito que o senhor secretário realize a leitura do ofício 131/2020, que encaminha o projeto de lei 31/2020. Ofício número 101/2020, GPC. Excelentíssimo senhor vereador Jean Pedroso, presidente da Câmara Municipal de Carazinho, encaminha o projeto de lei número 031/2020. Senhor presidente, pelo presente encaminhamento regressa à Casa do Projeto de Lei 031/2020, dessa data, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento 2020 e revoga a Lei Municipal 8.629/2020, para apreciação do regime de urgência. Exposição de motivos. O presente projeto de lei visa a suplementação de valores para a Fundescar, para a reconstrução do muro do Estádio Glória, já aprovado por esta Casa Legislativa, através do PL número 028/2020, na sessão que ocorreu desta data de 10 de agosto do corrente ano. No entanto, o projeto citado foi como um equívoco, onde dizia em sua emenda abertura de crédito especial. O correto seria abertura de crédito suplementar, sendo necessária a revogação da Lei 8.629/2020 e a aprovação de tal projeto agora acertado. Cabe salientar que os créditos suplementares e especial possuem natureza distinta,
sendo que o especial é a modalidade de crédito destinado às despesas que não possuem dotação orçamentária específica, e já suplementar o destino ao reforço de dotações já prevista no orçamento. Prefeito Milton Schmidt. Está em discussão a solicitação do Poder Executivo para que o projeto de lei 31/2020 tramite sob regime de urgência. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação a solicitação para o trâmite sob regime de urgência no PL 31/2020. Vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Solicito que o senhor secretário realize a leitura do ofício 131/2020, que encaminha o projeto de lei número 32/2020. Relatório de protocolos internos de indicações, sessão ordinária. 30.234, Jean Pedroso, indicação. Solicita o Executivo Municipal a instalação de um poste na rua Antônio Vargo, na junção com início da rua 24 de janeiro. 30.235, Janete Rosa, indicação. Solicita a colocação de uma placa pare na rua Pernambuco, esquina com a rua Minas Gerais, no bairro Oriental. 30.236, Janete Rosa, indicação. Solicita com urgência pavimentação na rua Minas Gerais, esquina com a rua Jefferson Pacheco. 30.237, Janete Rosa de Oliveira, indicação. Solicita a colocação de quebra-molas na rua Lopes Trovão, frente à Associação de Moradores do bairro Ípica. 30.238, Janete Rosa, indicação. Solicita operação tapa-buraco na rua Diamantino Tombim, de bairro Oriental. 30.239, 34, indicação. Solicita que seja pintada a faixa de segurança, Avenida Flores da Cunha, 30.980, em frente ao Schuster Borghetti. 30.240, Alaor Tomás, indicação. Solicita recuperação imediata, rua Elísio Pedro Bortoli, no bairro Santa Terezinha. 30.242, Alaor Tomás, indicação. Solicita colocação do redutor de velocidade e quebra-molas na rua Ipiranga, próxima ao 611. 30.248, Alaor Tomás, indicação. Solicita pavimentação asfáltica na rua Assis Chateaubriand, pois a mesma está intransitável. 30.252, 34, indicação. Solicita que seja realizado melhorias na rua Monte Alegre, em toda a extensão. 30.255, 34, indicação. Solicita feito reperfilamento asfáltico na rua Santos Dumont, entre as ruas Monte Alegre e Fortaleza. 30.256, 34, indicação. Solicito que seja colocado contêiner na rua Cristóvão Colombo, em frente à MOSP, bairro São Pedro. 30.261, Fábio Zanetti, indicação. Solicita ao Executivo que seja recolhido galhos, esquina da rua 20 de setembro com a rua Marechal Teodoro. 30.262, Fábio Zanetti, indicação. Solicita ao Executivo que seja recolhido galhos na rua Guilherme Adolfo Ardon, bairro Medianeira. Requerimentos. Sessão ordinária, 31 de agosto de 2020. Alaor Tomás, requerimento pesar aos familiares de Circe de Moura Machado pela irreparável perda deste ente querido ocorrido no dia 21 de agosto aos 77 anos. 30.243, Alaor Tomás, requerimento pesar aos familiares de Hilda Dias dos Santos, tia Lili, pela irreparável perda deste ente querido ocorrido no dia 31 de agosto aos 75 anos. 30.244, Alaor Thomas, requerimento aplauso, projeto social, camisa 7, ao Consulado Feminino Gremista de Carazinho pela realização da segunda marmita solidária. 30.245, Alaor Tomás, subscrito por Fábio Zanetti, requerimento pesar familiares de João Martins pela irreparável perda deste ente querido ocorrido no dia 30 de agosto aos 71 anos. 30.246, Alaor Tomás, requerimento aplauso ao grupo Curto Samba pela realização do Livre Pro e ao Caminho. 30.247, Jean Pedroso, requerimento de aplauso, ofício de organizadores de curtir em Casas Livre e Solidária, cumprimentando-lhes pela realização desta ação social. 30.251, Márcio Hope, requerimento de pesar, seja enviado ofícios mais sérios, profundo pesar aos familiares de Helena de Oliveira Tache, aos 30 anos de idade.
30.259, Fábio Zanetti, requerimento de pesar, seja enviado ofício aos sinceros votos profundos, pesar dos familiares da senhora Nair Matias Sandri. 30.260, Fábio Zanetti, requerimento de aplauso, seja enviado ofício e aplauso ao Bob Pires e todos que colaboraram na segunda marmita solidária. Apenas para informação, o secretário fez a leitura da ordem do dia. Então, eu vou solicitar novamente para que o senhor secretário faça a leitura do ofício 132/2020, que encaminha o projeto de lei 32/2020. Ofício 132/2020, GPC, excelentíssimo senhor Jean Pedroso, presidente da Câmara de Vereadores, encaminha projeto de lei 032/2020. Senhor presidente, pelo presente encaminhamos a essa egréssia Casa de Projetos de Lei número 032/2020, nesta data que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento de 2020, em regime de urgência. Exposição de motivos. O presente projeto visa promover o reforço no orçamento da iluminação pública, com recursos de superávit da própria CIT, CIP, de anos anteriores. Visa-se que até complementa em migração do sistema de iluminação pública para as lâmpadas LED, a um dispendio a maioria de recursos, tendo em vista que a redução do concurso de energia é proporcional ao número de novas lâmpadas LED instaladas, o que vem ocorrendo de forma gradativa. A estimativa é de que a redução do consumo de energia elétrica da iluminação pública seja plenamente efetivada até o mês de novembro. Anteriormente, prefeito Milton Schmidt. Está em discussão a solicitação do Poder Executivo para que o projeto de lei 32/2020 tramite sob regime de urgência. Não havendo o vereador que queira discutir, coloco em votação a solicitação para o trâmite sob regime de urgência do projeto de lei 32/2020. Vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Intervalo regimental. Passamos agora ao intervalo regimental. Conforme acordos de bancadas, não haverá intervalo. Grande expediente. Iniciaremos agora o grande expediente com as exposições dos senhores vereadores. Convido o vereador Fábio Zanetti para que faça o seu pronunciamento por até 8 minutos. Vou declinar do meu tempo, senhor presidente. Registrado, vereador. Então, convido o vereador Ivomar de Andrade Tomate para que faça seu pronunciamento por até 8 minutos. Senhor presidente, também vou declinar. Tá. Está registrado aqui, vereador Ivomar. Então, convido o vereador Alaor Tomás para que faça seu pronunciamento por até 8 minutos. Vou declinar para o Alaor. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje viemos até essa tribuna, até gostaria de, primeiro, parabenizar as pessoas que estão a fazer a solidariedade, né? E esse final de semana nós tivemos, Fábio, projeto lá das escolinhas de base, lá do rodoviário, lá, né, juntamente com outros colaboradores, fazendo uma grande ação, então, de solidariedade. Acho que isso é importante, né, em meio a que vivemos a uma pandemia, né, a situação difícil que se encontra não somente a nossa cidade, mas que se encontra nosso país também. E então, quando a gente vê ações que venham ao encontro de ajudar os mais necessitados, a gente também fica feliz, né? E também gostaria de falar
então, do senhor João, né, de um requerimento de pesar que a gente fez, Joãozinho, muito partidarista do PDT, pai do Luizinho, né, e que, infelizmente, né, perdemos também um grande companheiro. E então a gente dá os nossos sentimentos, compareci lá, Gauchinho, junto à capela, mas a gente também dá os sentimentos a toda a família, né, que se encontra enlutada nesse momento. Né. Eu, pessoal, tive também, olhando, de Loreno, algumas ruas lá no bairro Santa Terezinha, que eu acho que é a Pedro João da Silva, que o pessoal me chamaram lá, que está numa situação difícil. Deixa eu até pegar bem aqui para mim. Não, a rua Assis Chateaubriand. Isso. Não. Então é a Pedro João da Silva. Não. A Pedro. Tá lá na Santa Terezinha, cara. Vou te dizer que eu fui lá. Eu quero até achar aqui para melhor. Não, a Elísio Pedro de Bortoli. Elísio Pedro de Bortoli, tá? Aqui agora achei aqui na minha indicação a Elísio Pedro de Bortoli, né? Então está numa situação de Loreno bem difícil, tá? O pessoal, o Guarapa, gostaria que levasse até a administração, né? Até o secretário de obras, né? Para dar uma olhada. A gente sabe que a cidade é grande, né? Tem muitas ruas sendo feitas, mas a gente também gostaria que desse uma atenção, então, a essa rua, então, que é a Elísio Pedro de Bortoli, tá? E, no mais, então, pessoal, eu acho que hoje era isso, né, que a gente gostaria de falar, né, gostaria de tocar aqui na nossa... Tem tantas solicitações, tem tantas, né, como, por exemplo, um pedido de um quebra-molas na Ipiranga ali também, que a gente fez, né, a gente sabe, foi lá olhar também, devido ao que os carros hoje, até pela Ipiranga, hoje ser um corte, né, de Loreno, saindo da Pátria ali, ser um corte saindo lá na Conceição, lá na BR até. Então, tem muito trânsito por ali, e os moradores nos ligaram e nos fizeram esse pedido. A gente também está fazendo esse pedido, e que olhem, então, com carinho, então, para esse pedido desses moradores que tanto pedem antes que aconteça algo, e daí depois não adianta a gente falar, né, que aconteceu, né? Então, primeiro a gente vai fazer a prevenção, para que não aconteça nada. Meu muito obrigado, então, e que todos fiquem com Deus. Obrigado, vereador. Convido o vereador Márcio Lishopen para que faça seu pronunciamento por até 8 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que acompanha nós no Facebook, funcionários da casa, quero fazer só um pequeno comentário de uma situação que está rolando nos grupos do WhatsApp aí, vereadora Laor, vereadora Janete, vereador Geda, Loreno Gauchinho, Tomate, na questão que quando nós votamos o aumento da previdência, de contribuição do funcionário público, Gauchinho, de 11 para 14, né? E que a gente vê que alguns funcionários públicos, que às vezes desinformados, ou que alguém está desinformando eles também, né? Atiçando ele contra nós, os demais colegas vereadores, vereador Tomate, só para informar que aquela votação lá, ela foi definida o voto de cada um dos nós vereadores em assembleia pelos servidores públicos ativos e inativos. Houve várias assembleias, houve reunião com o pessoal do Previ, entendeu? Então, é um tema que foi muito bem debatido, inclusive o Chico, posterior a todas essas assembleias e conversações, vereadora Laor, vereadora Janete, nos passou e nos pediu para que votássemos, né,
de acordo no regime direto, né, de 11 para 14, não no progressivo, que é o que ia causar um menor dano ao servidor, nosso servidor público municipal, né. E a gente vê algumas maldades acontecendo nas redes sociais, e isso é chato. Que diz o vereador Gauchinho, aqui ninguém é nota de 100 para agradar ninguém, mas também aqui ninguém é bandido, né, para prejudicar alguém, né. Então, existem alguns grupinhos aí, eu acredito, alguns pré-candidatáveis nesse sentido aí, que ficam jogando lenha na fogueira e colocando nossos nomes como as pessoas culpadas por esse aumento. E como diz o vereador Tomate, eles têm que entender que isso foi uma reforma da Previdência do governo federal. Isso veio de cima para baixo, aonde todos os municípios e o Estado tiveram que fazer essa adequação. Todos os municípios que têm o regime próprio, evidentemente, tiveram que fazer essa adequação. Então, é lamentável, de novo, vereador Alaor, isso acontecer. Até um funcionário público me questionou hoje à tarde, né, um pouco bravo, um pouco exaltado, né, e eu disse, gente, nós temos lá dentro da Câmara de Vereadores 2 colegas que são funcionário público, né, o vereador Alaor e a Janete. Você acha que eles iriam votar contra eles mesmos e contra os colegas deles, os quais eles no dia a dia, eles estão juntos, né, olhando um na cara do outro, conversando, eles têm um laço, um elo de amizade muito grande, e aí o vereador Alaor provavelmente ia tomar uma atitude no sentido de prejudicar os próprios colegas, né? Então a gente fica triste com isso, vereador Alaor. Pois não, vereador. Vereador Márcio, a gente, né, no geral, a gente fica triste, por quê? Porque a gente votou, né, eu como servidor público, até inclusive participei de algumas assembleias, né, até porque também faço parte, então, dos sindicatos dos servidores, né, e foi colocado lá em votação com todos os servidores que lá estavam, né, e foi explicado e foi colocado qual seria, né, o melhor regime, né, a melhor situação menos prejudicial. Porque a situação prejudicial, como o vereador Ivomar colocou ali, tem toda a razão. Eles têm que brigar com o governo federal, lá com o governo federal, com os deputados que aprovaram essa reforma da Previdência. E a gente votou nisso com um parecer da Assembleia, do sindicato, com um parecer do Conselho, do Previ, né, que colocou que essa seria a melhor situação, então, para nós servidores municipais. E eu como servidor... Para concluir, vereador. Para concluir, presidente, eu como servidor municipal, com certeza, não irei votar contra mim mesmo. Obrigado. Obrigado, vereador. Uma parte... Pois não, vereadora Janete? Então, eu também fui questionada, me causou surpresa, né, colegas? Um assunto que já tinha sido encerrado, votado, debatido, e daqui um pouco é plantado na mídia para criar polêmica. Pessoas que nem sabiam disso começaram a nos criticar. Várias pessoas me chamaram em alguns grupos para perguntar por que desse voto, e aí me causou estranheza. Então, assim, mais uma vez, eu quero compartilhar com vocês a indignação que a gente tem de ver pessoas plantando inverdades, criando conflito, querendo nos expor sem motivo. Mas que bom que a verdade sempre vem à tona e que a gente possa, então, esclarecer. Mas é muito triste ver isso em Carazinho acontecendo de uma forma, assim, devastadora. Mas também as pessoas não são tão burras assim, né, pessoal? As pessoas não são tão ingênuas. E aí, daqui um pouco, tu explica, tu argumenta, aí a verdade vem à tona. Mas é triste e lamentável, viu, colegas? Obrigado, vereadora. Vereador Tomati. Rapidamente, senhor presidente. O que eu posso colaborar com os senhores? Primeiro, de que sempre defendi e defendo que a votação seja transparente, a votação seja personalizada. Justifiquei o meu voto, inclusive na época, e lembro perfeitamente, nesse sentido eu sou bom de memória, que usei o termo justamente isso. Estou votando de acordo com o que os próprios servidores aprovaram em assembleia de sua categoria. Até porque minha atividade profissional como sindicalista também, isso me dá base para entender. A assembleia é soberana em qualquer entidade. Ela pode não ter agrado a alguns, mas quando uma maioria decide e toma a sua decisão, nós estamos referendando aqui o quê? O ato da própria Assembleia dos Servidores Públicos que optou por este percentual.
Infeliz a ideia, né, daqueles que tentam talvez jogar e tirar vantagem, né, porque talvez alguns que queiram assumir a prefeitura no futuro, eu quero ver se vão fazer o que fazem, de repente, num plenário do Legislativo. Eu quero saber se vão fazer tudo aquilo de transparência que fazem no Legislativo. Uma parte. Pois não, vereador. E o que mais indigna a gente, colegas vereadores, é que Gauchinho, nós sabemos que tem 2 anjinhos aqui na Câmara. 2 anjinhos que votaram a favor do povo. E fontes dizem que surgiu desses anjinhos esses fake news que largaram e como eles são os salvadores da pátria. Mas que bom, que bom. Só cuidado, viu, Alaor? Tem gente dormindo perto dos anjinhos aí, viu? E dessa vez os anjinhos emparelharam vocês junto nessa. Mas faz parte. Mas nós estamos com a consciência tranquila. Foi um acordo com o sindicato, com os funcionários. Mas olha os anjinhos que estão se revelando, os anjinhos. Obrigado. Obrigado, vereador. Então, realmente é uma pena que eu vi aquela lista rolando nos grupos do WhatsApp, vereador, como os nomes do Lucas, Erlei, Jean, Janete, de Loreno, Daniel Weber, Tenente Costa, vereador Alaor, Anselmo, vereador Guarapa, vereador Tomate, né? Sendo os bandidos, no caso, nessa votação, de uma votação que não tinha muito o que se fazer. Como disse o vereador Tomate, foi uma decisão em assembleia do sindicato, e a pedido do próprio presidente do sindicato, Chico, né, que acredito que ele entrou em contato com todos os colegas vereadores, que fizéssemos essa votação. Eu não fico bravo, por isso não fico nem bravo com o voto dos outros vereadores, que isso é o posicionamento de cada um sabe o que faz, né? Mas criar um ambiente hostil desses aí contra cada um de nós, realmente, essa é a nova política. Para mim, essa é a velha política. A política da inimizade, do conflito, de querer jogar um contra o outro, isso realmente é lamentável, de novo, é lamentável. Nada contra quando vota ninguém, cada um vota do jeito que quiser. Agora, ficar jogando em rede social, para mim, isso é politicagem da mais barata possível, né? Inclusive, só para dizer, é uma votação que é uma lei que veio de cima para baixo. Veio lá da reforma da Previdência Federal, onde nós tínhamos dois caminhos, ou o regime progressivo ou o regime direto, onde em assembleia do Previ, em assembleia dos funcionários públicos ativos e inativos do município, definiram por essa votação, que nós votássemos no regime direto, o qual a grande maioria dos vereadores entendeu dessa maneira e acatou uma decisão que é dos próprios funcionários públicos, vereador Tomate. Não foi nós que tomamos essa decisão, não foi nós que aumentamos o imposto, né? Nós tínhamos que fazer essa readequação. E ora foi feita, né? Mas só para lembrar os colegas funcionários públicos do nosso município, que numa votação recente, num projeto do nosso governador Eduardo Leite, né, o partido deles mesmos que não votaram isso aí, acabou com o plano de carreira do servidor público, Tomate. Acabou com a carreira do professor, acabou com a carreira do policial militar, acabou com a carreira de qualquer um funcionário público estadual, vereador Tomate. Então, vocês vejam o tamanho da injustiça. Mas, graças a Deus, é um problema, uma situação que está sendo esclarecida. O vereador Alaor ficou de mandar o print do Chico ali, fazendo alguns esclarecimentos no grupo. Parabéns ao Chico por ter essa lisura, realmente, e transcender, realmente, a verdade. Eu acho que nós temos que começar a trabalhar com a verdade. Essa é a verdadeira política, né? Essa é a verdadeira política. Nós temos que falar apenas a verdade. E também falar um pouquinho na reforma tributária do nosso governador Eduardo Leite. Semana passada, entrei em contato com o meu deputado, digo porque eu fiz campanha para ele, né, vereador? Bandeirei para ele e pedi voto, Vilmar Zanquim, no qual está totalmente contrário a essa reforma tributária. Então, ele teve a humildade, vereador Alaor, que nem o senhor diz, a bancada do PDT sempre foi contra a qualquer tipo de pacote anti-funcionário público e anti a população gaúcha.
Então, também recebi também uma ligação e fiquei muito satisfeito do deputado Thiago Simon também, que também se posicionou contrário a essa reforma tributária do governador do estado do Rio Grande do Sul, no qual realmente vai atingir em cheio novamente a comunidade mais carente. Porque não é só o aumento não é só a cobrança de taxa para veículos automotores, vereador Tomate. É o aumento do feijão, é o aumento do arroz, da mortadela, da hortifruti e granjeiro, é o aumento da carne, enfim, é o aumento. Obrigado, vereador Tomate. O vereador Tomate me informou também que o deputado Turra também, progressista também, se posicionou contrário realmente a essa reforma, e acredito que nesse momento vai se fazer justiça no estado do Rio Grande do Sul. Os deputados estão entendendo que aumentar a carga tributária para a nossa população não vai resolver o problema do estado do Rio Grande do Sul. Não vai colocar o salário em dia, não vai colocar a casa em ordem. Se assim ele fez, que tinha que tirar a bunda da cadeira, por que ele não tira a bunda da cadeira? Então ele realmente fez um estelionato político no estado do Rio Grande do Sul. Esse moço realmente ludibriou a nossa população e principalmente a categoria que o elegeu, que é o funcionário público. A categoria que o elegeu. E teve gente que teve de mão dada aqui em Carazinho, de mão dada e pedindo voto para ele, e hoje está contra ele. Mas tudo bem, essa é a nova política. Então, vamos ver aqui. Tá, declinou, né? Passamos agora as explanações dos pedidos de informação. Antes de passar as explanações dos pedidos de informações, eu só gostaria de reforçar o pedido para os vereadores respeitar o tempo limite, que esse é um acordo que fizemos de 10 segundos após o apito final do microfone, que não passe, tem esses 10 segundos para finalizar. E também reforçar o pedido para que mantenham os seus microfones desligados. Deixa só o da presidência e quando o vereador ligar, só na hora que for falar, né? Porque quando fica ligado, ele capta alguns ruídos aí nos bastidores. Então, passamos às explanações e respostas dos pedidos de informação. Convido o vereador João Pedro para explanar a resposta do Poder Executivo ao pedido de informações 99/2020, que trata sobre despesas com publicidade legal, oficial e institucional do município. Ao final da explanação, disponibilizarei 2 minutos aos vereadores que queiram fazer alguma consideração. Boa noite a todos. Sobre esse pedido de informação, o monitoramento dos gastos da publicidade institucional do Poder Executivo. Já falamos aqui em outras oportunidades de alguns valores, como, por exemplo, do ano passado, que chegou a um patamar de R$300 mil de gasto de publicidade pelo Executivo. Já falamos também de algumas situações, como aqui dentro da Câmara de Vereadores, que já no primeiro ano do vereador presidente na época de Loreno foram gastos 120 mil, posteriormente reduzido para uns 40 mil no Guarapa e mais ainda no Daniel. Sempre parabenizo o Daniel por isso. Gastou 1/3, acho que 1/4, ou menos, 1/6, 1/5 do que gastou o de Loreno. Mas o que chama mais atenção nesse pedido de informação, de informações novas, nós questionamos algumas questões, como, por exemplo, o cumprimento da lei que foi aprovada nesta Câmara, para que nos anúncios que fossem veiculados tivesse informações sobre a veiculação, custo da veiculação, quanto foi pago, qual que era o número de tiragem, quando era jornal, o número de spots, quando fosse rádio e assim por diante. E, por muito tempo, a Prefeitura veio descumprindo. O Jornal Diário da Manhã, que nós temos aqui, sem cumprimento, dentro dos anúncios que foram apresentados aqui para nós. O Jornal Correio Regional passou a cumprir essa lei, mas ainda assusta o patamar do recurso que é encaminhado para essas entidades. O Jornal Diário da Manhã, o Jornal Correio Regional
e principalmente aqui eu falo com o Jornal Correio Regional, que o Diário ainda é um jornal diário, o Correio Regional, a gente sabe que o alcance é mais limitado ainda, e tem um custo, já teve um investimento de R$30 mil, inclusive com anúncios, Tomate, naquele sentido de invista em Carazinho. E, efetivamente, a gente está vendo que não está tendo esse retorno. E o que é mais, que nos deixa mais preocupados, que o jornal Correio Regional fez uma mudança de postura que é bizarra. Porque em setembro do ano passado, agosto, criticava a administração e se posicionou oficialmente como contra o governo. Passou 15 dias, acho que veio o primeiro anúncio lá de R$3 mil. Já não era mais tão ruim o governo. Um mês depois, o governo já era o melhor governo da história de Carazinho. Agora, então, é Deus no céu e Mil Schmitz na terra, que está ali, mensalmente, passando um recurso que o Correio Regional, a gente vê pelo jornal, quando tem acesso, não ganha, nem somando todos os outros anunciantes. Aliás, chega a ser assim bizarro. Praticamente todos os anúncios que tem no jornal vêm da Prefeitura Municipal. Então, a gente tem um município que sustenta um órgão de imprensa e um órgão de imprensa que manipula as suas notícias só no interesse da administração. É muito claro quando, em determinado momento, ele tem uma posição firme contra o governo, e aí vem um anúnciozinho lá de Carazinho é bonito, e aí muda toda a postura e passa dali para diante a ser um apoiador ferrenho do prefeito e dos candidatos da base do governo, tudo. É uma coisa muito linda. Mas a gente fica abismado de como as coisas funcionam. Onde está a ética jornalística nesse sentido? Se você tem uma posição, mantenha essa posição. Não é problema ser a favor nem contra o governo. O problema é moldar a sua posição conforme o dinheiro entra ou não entra. E aí, realmente, essa postura do Correio Regional é bizarra. Do Diário da Manhã já falamos várias vezes, mas uma questão eu achei muito interessante e todos aqui nessa casa estão de parabéns. No primeiro ano, no segundo ano, uma meia página do jornal Diário da Manhã custava R$ 7.500. Depois que entrou em vigor essa lei de expor os gastos com publicidade dos anúncios, baixou, Tomás, para R$ 3.500. Olha quanto a transparência impacta na preservação do dinheiro público. Porque pode ser mera coincidência, pode ser até que digam que sim, que pela crise ou outras coisas, enfim, mas o fato é que, coincidentemente, cobrando que seja dado transparência dessas informações, baixa o preço e se torna um pouquinho mais justo. Ainda, pelo que a gente vê, acima do que é cobrado da iniciativa privada, mas um tanto menos distante do que era anteriormente. Então, parabéns a toda essa casa, porque são os atos daqui também, refletem no Executivo, refletem na preservação do dinheiro público, para que ele possa ser aplicado no que há de maior interesse social na comunidade. Parabéns a todos nós, a todos vocês. Está aberto 2 minutos para que algum vereador queira fazer algum questionamento. Senhor presidente, Eu também gostaria de... seria possível só informar o valor e por veículo de propaganda, ali, veículo de publicidade? Não é aberto para perguntas e respostas, mas a gente pode... Não, mas seria interessante porque ninguém de nós sabe, muito menos a comunidade, já que nós estamos explanando, né, os gastos e diminuiu, né, com certeza diminuíram. Eu acho que seria interessante ser colocado, porque a comunidade que nos escuta e nos assiste aí pelas mídias, ficar sabendo também quanto cada órgão de publicidade recebeu. Até para, já que a gente fala na transparência, né, e voltando na questão da transparência, por isso que eu sou a favor de agora, quando nós aprovarmos esse projeto que está tramitando nessa casa, nós instalarmos o telão na frente da prefeitura, que todas essas informações vão estar lá. A pessoa vai poder, qualquer um da comunidade, vai poder pegar um cachorro quente na praça, sentar na sua cadeira, na frente da escada da prefeitura, ficar assistindo ali. Tudo que foi gasto, tudo que entrou na prefeitura. Então, se possível, não sei se o senhor permite, mas seria interessante para a comunidade saber os valores.
Vamos fazer esse pedido para que seja reiterado a informação, vereador João. Extensivo a todos os vereadores, então, desse pedido de informação. Senhor presidente, senhores vereadores, o pessoal que nos escuta através do Facebook, o pessoal da Gazeta Ana Maria, que com certeza está nos assistindo ou nos escutando. João, que pena que tu perdeu todo o tempo atacando os órgãos de imprensa de Carazinho. O pedido de informação que tu fez é de suma importância para a comunidade, mas tu perdeu a maioria do tempo brigando com a imprensa. João, você é pré-candidato a prefeito. Não faça isso. A imprensa precisa do poder público e o poder público precisa da imprensa. Não é através de ataques e mais ataques que a gente vai mudar. Não é através de julgar se ele gosta ou não gosta do prefeito ou dos ex-prefeitos que a gente vai conseguir mudar o rumo da coisa. Então, pensa bem, João. Aqui está um conselho de uma pessoa que não vai votar em você, que não vai pedir voto para você, mas que está te dando um conselho como amigo. Porque é melhor tu ter um amigo cara a cara do que tu ter um inimigo do teu lado dizendo que é teu amigo. E você sabe que eu não vou votar em você, não vou pedir voto para você, mas você fez todo o tempo do pedido de informação atacando um órgão jornalístico do município, 2 órgãos jornalísticos do município, que tem gente que trabalha nessas instituições. Tem pessoas que vivem daquilo ali. Então, João, eu te peço, se é esse o jeito que você quer governar o município, você vai para uma eleição, pensa bem. Não é só de ataques que a gente se vive na política. Então, pense bem, porque o pedido de informação, João, eu achei que viria os números. E você somente atacou os órgãos do nosso município. Muito obrigado. Está liberado, senhor? Está liberado. Eu sou um dos defensores em relação ao pedido de informação nessa casa e acho que eles são uma legitimidade dentro do nosso próprio regimento, bem como uma prerrogativa do vereador. Sou contra o excesso de pedido de informações, muitas vezes que não se traz porque o tempo não é suficiente para explicar o que se deve totalmente. Eu já fiz questão do trânsito e faltou tempo e o presidente foi educado em me conceder mais 1 minuto. Mas eu vou na linha, vereador João Pedro, do vereador Gauchinho. Eu sou pela preservação da imprensa. Sou contra o excesso de gastos. Tudo que for abusivo merece realmente a crítica e investigar quanto se gastou. Valores que eram X e depois passam a ser a metade, é sinal de que estão revendo os custos. Mas o que nós temos que entender de que não vai ser as redes sociais que vão falar a verdade. O que nós temos que entender, e a população tem que aprender com isso, que eu aprendo todos os dias, eu tenho humildade de aprender, é de que as redes sociais não serão os veículos de informação, pois senão nós não teríamos tantas fake news, tantas maldades, tantas coisas postadas e que as pessoas acabam julgando os outros. Atira a primeira pedra aquele que não pecou, né? Então, eu sempre fico me preocupando, senhor presidente, de que qual o objetivo de nós termos a imprensa contrária ao sistema democrático? Prefeitos vão precisar da imprensa, legislativo vão precisar da imprensa. Sou um defensor da imprensa por uma imprensa livre, sem mordaça. Agora, a imprensa sem combustível, sem o erário público ajudando, investindo, informação é investimento. Respeito, pedindo informação, o vereador sabe disso, mas investir na imprensa é publicidade. Publicidade é transparência. Obrigado. Mais algum vereador? Convoco o vereador João Pedro para explanar a resposta do Poder Executivo ao pedido de informações 104/2020, que trata sobre publicações impulsionadas pelo Facebook. Ao final da explanação, disponibilizarei 2 minutos aos vereadores que queiram fazer
alguma consideração? Presidente, esse outro pedido de informação tem a ver também com a publicidade, mas a publicidade direta da Prefeitura, a publicidade oficial. Diferentemente do que nós falávamos anteriormente, que diz respeito à publicidade em jornais e revistas, em que concordo plenamente que os órgãos de imprensa, a imprensa é importante para restabelecer a verdade, muitas vezes, é a minha crítica, Tomate, vai no ponto em que a imprensa molda as suas decisões, molda o seu editorial conforme o que entra de dinheiro, e a gente vê muitas polêmicas disso a nível estadual, federal, e a informação, ela tem que ser dada, mas tem que ser dada da forma correta. Citando um exemplo, que também tem a ver com publicidade, que é o que nós estamos falando aqui de Facebook, coisa e tal, o Jornal da Diário da Manhã, a coluna da Nádia Hartmann, falou mal de um pedido de informação desta casa, criticando os assinantes, que eram 2 vereadores do PSDB, mas quem foi o autor, na verdade, foi o De Loreno, que a Nádia só elogia o tempo inteiro. Vejam só, ele criou, ela tripudiou seu pedido de informação de autoria do vereador De Loreno, em que eu e o Fábio assinamos, reforçando que nós somos parceiros para todo pedido de informação, mesmo que atinja governos passados, em que tinha familiares, em que tinha o nosso partido, porque nós entramos também em 2016 para cá, nós entramos no partido, antes nós nem éramos, então também para nós é importante ter as informações, seja para repetir o que é bom ou para mudar o que foi ruim. Mas esse problema, essa distorção é que é problemática, Tomate, quando a informação é viciada, quando a informação vê cegamente somente um lado. Isso é problema. E a gente vê que esse problema, essa cegueira, ela tendencia conforme investimento financeiro. E aí entra um outro problema. E o terceiro problema citado é essa questão de uma verba custar tanto para o privado e tanto a mais para o público. Também não é legal, também não é justo. Alguns órgãos de imprensa cobram adequadamente, o que cobram para ti, para outra pessoa, uma empresa que vai lá. Outros órgãos de imprensa sentam a faca quando é o poder público. E aí eu não acho legal. É injusto com a comunidade, é injusto com os outros órgãos de imprensa, é injusto com todo mundo. Nesse pedido de informação específico, a publicidade dizia respeito a Facebook. Por que nós fizemos esse questionamento? Nós recebemos alguns questionamentos sobre algumas matérias que teriam sido veiculadas no Facebook de forma patrocinada, que é quando você paga para que as pessoas tenham acesso a determinadas matérias, querem impulsionar, para dar visibilidade a algum conteúdo. Então, foi questionado de 2018 a 2020, e a Denise Caetano Wohan, que é a assessora de comunicação, informou que teve patrocinado, em 2017 tinha outras, tinha mais, mas em 2018 teve 3 só, depois parou. Nessas matérias, todas, a gente verifica a presença da figura de algum agente político. Então, é um primeiro ponto que começa a preocupar dentro daquela legislação que fala que publicidade do município tem que ser institucional e não promocional. Aqui também, uma coisa que eu achei estranho é que quem foi responsável por fazer esse impulsionamento foi a Denise. Informou que não foi pago dinheiro público, ela desembolsou. Não sei se ela tinha diretamente interesse em patrocinar 3 matérias em específico, ou as outras matérias em 2017, não deu para entender qual foi o critério para definir, essa eu vou patrocinar, essa eu não vou patrocinar. Eu não vou patrocinar que vai sair o concurso público em Carazinho, mas eu vou patrocinar que o prefeito pretende instituir uma nova escola. Então, é uma coisa assim que parece muito mais ir para o lado promocional, que é ilícito e irregular, do que o informativo. O gasto não é expressivo. O Facebook é uma mídia barata, R$ 22,00. Aliás, por vezes, se fosse oficializar isso, talvez valesse mais do que a próprio jornal, que hoje tem um acesso limitado. Mas também entendendo da importância de termos jornalistas e a imprensa como um todo, respeitado o valor que está sendo cobrado. Então, o critério, ela não especificou, disse só a importância do conteúdo naquele determinado momento. Questiono isso, porque vejo que tinha então coisas bem mais importantes, que eram importantes as pessoas avaliarem e não avaliaram. Quem avaliou disse que foi ela mesma, os critérios foram estabelecidos por ela mesma, e o dinheiro foi dela mesma. Basicamente isso.
Então, ficamos sabendo que quem custeou tudo foi a Denise, que é assessora de comunicação. Não sei se foi a mando de alguém, ou se ela tomou a iniciativa. Eu sei que de uma forma ou de outra é um tanto estranho, e não ficou claro os critérios que foram utilizados. Ou melhor, a cabeça da Denise. Mas está aberto 2 minutos aos vereadores que queiram fazer alguma consideração. Eu de novo, senhor presidente. Mais uma vez, 3 minutos o João ficou falando de outra coisa e não falou do pedido de informação. Os últimos 2 minutos que ele falou do pedido de informação, né? E dizer que realmente seria importante se tivesse uma ferramenta ou um projeto para que pudesse impulsionar no Facebook mais ações do Executivo. E que não somente no período eleitoral, indiferente depois. O secretário lá de desenvolvimento trouxe uma indústria para Carazinho e ele apareceu na foto ou apareceu na hora de cortar a fita. Tem que aparecer mesmo. Se trouxe coisa boa, tem que aparecer. Tem que mostrar quem trouxe coisa boa. Mostrar as coisas boas que foram feitas por Carazinho, para a comunidade. Eu acho que isso é importante. Se aparecer o vereador A, o vereador B, tem que aparecer. As pessoas têm que saber o que está acontecendo. E o Facebook é uma ferramenta excelente e barata, né? Pega o valor que é gasto aí na publicidade normal, bota 10% para o Facebook, muito mais gente vai saber o que aconteceu no município do que através de um jornal, que através de um rádio. O Facebook, as pessoas estão toda hora ali, toda hora. Nós mesmos aqui estamos com os celulares ligados aqui, 50%, 90% está no Facebook. Então seria excelente se tivesse uma ferramenta, a possibilidade de a gente poder fazer aí, não somente para a prefeitura, mas para a Câmara também, que a gente pudesse impulsionar aí o convite para as pessoas virem na Câmara na segunda-feira, acompanhar os projetos, enfim, acompanhar o trabalho de cada vereador. Obrigado. Mais algum vereador? Senhor presidente, vereador Tomate. Sim. Primeiro de que nós temos que definir com a imprensa o que é notícia e o que é informação. Notícia é aquela que eu transmito uma notícia. A informação é aquela que eu traduzo a matéria e trato de informação. Coluna editorial dentro de um veículo de comunicação, nós todos sabemos, é responsabilidade do próprio jornal, o editorial, e é responsável pela sua edição. O colunista é individualizado e ele é responsável por aquilo que ele transmite ou expressa da sua vontade, né? Então nós temos que saber, claro, as pessoas às vezes confundem, o jornal. Não, é o colunista do jornal. Ele é o responsável, ele sabe o que está fazendo e ele, da forma como se expressa, é responsável pela sua conceituação e pelo seu pensamento. O que me preocupou foi a questão do impulsionamento feito por uma servidora, porque o cargo de confiança se equipara a servidor público. Isso é perigoso, porque eu me lembro das rachadinhas que está sendo investigada. As rachadinhas estão sendo investigadas, né, que é aquela que aquele que detém o cargo público pega do seu assessor dinheiro. Não vejo com bons olhos que uma servidora pública, em função aí de CC, pague do seu próprio bolso impulsionamento. Isso dentro de uma administração. Isso é crime. Não sou eu que estou dizendo. É a lei. É a mesma coisa que eu pedi para minha assessora, a vereadora Cássia, pagar do meu Facebook impulsionamentos. Ela recebe do setor público, ela usa o dinheiro público, mas para a sua atividade profissional, não para impulsionamento. Isso me preocupou. Será que nós estamos tendo também rachadinhas aqui em Carazinho? Será que nós estamos tendo servidores públicos que se equiparam, sem ser servidor público, a patrocinar? Isso me preocupou. Senhor presidente, tenente Costa, essa questão da mídia local, eu só queria fazer uma referência assim, no momento que nós colocamos nosso nome para concorrer e nos elegermos, nós passamos a ser pessoas públicas passíveis de elogios e críticas.
Então, no mesmo tempo que eu aceito as críticas, os elogios, melhor dizendo, eu tenho que aceitar as críticas. E se torna temerário, Tomate, eu atacar, né, eu, quanto vereador, especificamente direcionar um pedido de informação para um único órgão de imprensa, e não é eu que estou falando, que no dia que foi pedido a informação aqui, foi inclusive citado o nome do jornal, né, que seria exclusivo para esse segmento da mídia. É temerário nós usarmos o nosso cargo para legislar em causa própria, digamos assim, para solicitar informações de um órgão de imprensa que me critica, né? Então, no momento que nós entramos para a vida pública, nós temos que aceitar os elogios e as críticas. Eu me dou bem com todos os órgãos de imprensa. Todos já me elogiaram e todos já me criticaram. E nem por isso eu vou ficar bravo com eles, né? É o serviço deles, eles não são obrigados a concordar com tudo que eu faço ou deixo de fazer. Então, eu só oriento aos colegas aí que fica perigoso nós usarmos do nosso cargo de vereador para direcionar uma informação para um órgão de imprensa que não concorda com as nossas atitudes. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, só para contribuir, realmente a importância dos pedidos de informações, né, porque traz para nós, vereadores, que estamos aqui fiscalizando, e é o nosso dever fiscalizar, algumas vezes algumas novidades, né, realmente sobre esse pedido de informação do vereador João, eu não tinha conhecimento, e a explanação é importante, que foi modificado isso, né, vereador Tenente? Não existia essa explanação, e isso é importante para que realmente nós possamos ficar sabendo também do que se passa aqui por dentro da Câmara de Vereadores. E realmente é bastante estranho, né, o pagamento da assessora de imprensa do impulsionamento no Facebook da página da Prefeitura Municipal, né? Acho que o vereador Tomate foi bem feliz aí nas suas palavras, dizendo que é realmente estranho. Não sei por que isso aconteceu, né? Teria que até questionar ela por que ela pagou do próprio bolso para impulsionar algo que é do município, né? Sendo que ela é funcionária do município. Fica aí esse questionamento. E também, rapidamente, dizer que o Facebook é uma ferramenta mais barata, ela é importante, eu acho que ela deve ser mais utilizada, sim, né, pelo executivo, mais do que jornal. Então, eu acho que o Facebook tem que ser mais usado. E dizer ao vereador Guarapa que eu sou parceiro, Guarapa, para nós ir ao Ministério Público e aonde nós precisar ir para verificar quem anda largando esses fake news que o senhor falou, né? Eu sou parceiro, eu coloco meu nome à disposição e nós vamos lá. Aí nós vamos ver quem está falando a verdade, porque como não tem nome e da onde saiu, nós temos que descobrir. Um abraço. Só uma partezinha, senhor presidente. Senhor vereador, acho que o senhor tem que ter culhão suficiente para ir lá fazer a denúncia. Não precisa de parceria, né? Pode ir lá e fazer, e a hora que eu quiser eu faço também. Né? Bem simples assim, né? Cada um acha e age como deve ser. Se você vereador Guarapa, só... Tá bom. Desculpa, foi mal. Ao pedido de informação. Foi mal. Senhor presidente, além de estar ofendendo, ele está uma fora do tema. introdução, pelo menos, Guarapa, no assunto, daí entra nesse, senão fica difícil. Pode cortar. Mais algum vereador? Mais algum vereador? Convoco o vereador João Pedro para explanar a resposta do Poder Executivo ao pedido de informações 96/2020, que trata sobre os profissionais do quadro do Magistério Público Municipal. Ao final da explanação, disponibilizarei 2 minutos aos vereadores que queiram fazer alguma consideração. Presidente, o pedido ele é longo, mas eu serei breve pelo seguinte.
Na verdade, ele é longo em seus anexos, porque foi solicitado o quadro de todos, os quadros dos profissionais que estão trabalhando na educação. Na SMEC, na biblioteca, no museu, em todos os segmentos, né, em todas as escolas, e requerer ali o nome completo, qual que é a função que está exercendo, cargo horário, cargo efetivo da sua nomeação, inclusive a área. Por que isso? Porque, seguidamente, a gente recebe professores reclamando que não estão sendo nomeados porque tem pessoas, outros profissionais, sendo utilizados ou em desvio de função ou com uma convocação supostamente irregular e que aí ficam sem ser nomeados. Então, a gente faz esse pedido para que os professores possam... Esse pedido foi feito a pedido de profissionais que estão aguardando na fila de espera do concurso, para que possam avaliar se há ou não há desvios ou convocações irregulares. Então, esse pedido de informação foi passado já para as pessoas interessadas, para que possam fazer essa análise, porque é algo que realmente vai precisar saber se está certo, que está no quadro, ou se daqui a pouco tem alguém que está lotado em alguma escola e está errado para o que nos foi passado. Todas essas informações devem ser apuradas e para a gente bater com algumas denúncias que chegam, que tem alguém que está convocado, mas está substituindo alguém que não tem um motivo temporário que justifique. E, de fato, o principal motivo, que é essa questão das convocações, me deixou preocupado na resposta. Por quê? Em vez de ser respondido corretamente, todos aqueles que estão com convocação para regime suplementar, que é aquele lá que tem 20 horas e é convocado para exercer mais 20 horas, em vez de dizer, está em substituição a licença maternidade da servidora tal, está em substituição da licença saúde do servidor tal, está em substituição do exercício da direção por professor tal. Não. Simplesmente a resposta que foi dada foi de que os motivos das convocações, eles seguem o artigo 1º da Lei Municipal 8254 de 2017. A justificativa é de que, em tese, todas as convocações estão seguindo a norma, mas não vieram as especificações que tanto objetivavam esses professores para poder avaliar se realmente tem ou não tem convocações irregulares. Eu não estou aqui para dizer que tem, porque a gente não tem aqui justamente a prova. Até o objetivo era esse, ver se tem ou não tem. Mas eu também, com a resposta que veio, não posso dizer que não tem irregularidade. É mais um daquele pedido de informação que, na tentativa de ser ou mais prático ou de omitir informações, a gente acaba ficando com aquela pulga atrás da orelha. A gente não pode afirmar nem que está errado, nem que está certo. Isso é muito ruim, porque é isso que a gente vai ter que levar para os servidores. Olha, a gente fez o pedido, mas temos todos os quadros aqui, mas não tem as especificações sobre quem está convocado por qual motivo que está convocado. Enfim, é um problema. O pedido de informação não vai ter atingido o seu objetivo por completo, mas será repassado para os profissionais solicitados, já foi repassado para alguns deles, para que façam análise de alguma outra forma. Porque, infelizmente, mais uma vez, quando a gente conta com a transparência da administração em prestar adequadamente os dados solicitados, mais uma vez a administração peca nesse sentido. Lembrando que esse pedido ele teve que ser reiterado, porque ele foi protocolado lá em fevereiro, não vieram as respostas, e aí foi reiterado, porque houve uma concordância aqui de que não vieram respostas, e novamente vem com algumas falhas aqui, algumas respostas que não foram observadas. Então, eu vou fazer uma solicitação, Rafa, como é de praxe, acredito que o presidente, solicita ao presidente que faça essa avaliação, ao presidente Jean, que avalie, presidente, a resposta principalmente do item 8 do pedido de informação, porque a partir do item 8, que fala sobre as convocações, e reitere pedido para que eles tragam finalmente esses dados pela terceira vez, porque senão isso vai permanecer a angústia desses profissionais que estão aguardando na fila de espera. Então, a gente, no exercício desse dever e poder fiscalizatório, estamos tentando verificar a regularidade dessa situação, mas, novamente, diante da ausência de informações, a gente não consegue ter uma conclusão efetiva. Então, faço esse pedido para o presidente que reitere para que venham as informações que não foram prestadas.
2 minutos para que alguém queira fazer alguma consideração. Registrando que já está anotado o seu pedido, vereador João. E passamos agora à ordem do dia. Coloco em discussão os requerimentos. Questão de ordem, senhor. Sim, vereador. Gostaria que os requerimentos fossem votados em bloco. Coloco em votação o pedido do vereador Erlei Vieira para que os requerimentos sejam apreciados em bloco. Vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Está em discussão os requerimentos. Não havendo vereador que queira discutir, vereador João? Não, só questão de ordem, gostaria de subscrever alguns requerimentos. Sim. O 30241, 30244, 3245, 30251 e 30259. Mais algum vereador? Eu também, presidente. Gostaria de assinar junto o requerimento 30.244, 30.245 e 30.260. Mais algum vereador? Questão de ordem, senhor presidente. Se o autor permitir, gostaria de assinar junto o 30.244 e o 30.260. Mais algum vereador? Não havendo vereador que queira discutir, coloque em votação os requerimentos. Vereadores que concordem permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Projetos. Solicito que o senhor secretário realize a leitura do projeto, autor e emenda do projeto que irá à votação. Projeto de lei número 030/2020, autor executivo municipal, ementa, autoriza prorrogação de vigência dos contratos temporários efetuados com base na lei municipal número 8.595/2020 para apreciação sob regime de urgência. Está em discussão o projeto de lei número 030/2020. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação o projeto de lei número 30/2020. Vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Convido a todos para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá em 8 de setembro, terça-feira, às 18h15. Nada mais havendo a tratar sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente reunião.